Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, vamos fazer hoje uma aula um pouquinho diferente, tá? Em vez de explicar matéria, né, só explicar teoria, a gente vai fazer uns exercícios. Então vocês vão ter que pegar a apostila, tá bom? Pra gente fazer essa aula, beleza? Então, ó, página 155, grupo 4. As primeiras questões estão ali em cima, B, C, D, fazem parte de um texto, tá bom? Esse texto, eu não vou ficar lendo o texto para vocês aqui, senão vocês vão dormir, né? Então esse texto, a gente faz uma leitura aí, cada um lê um pouquinho na aula ao vivo, beleza? Então o que a gente vai fazer hoje, nessa aula gravada, vai ser o 2, o 3, e depois a página 156 inteira, beleza? E aí já vou retomando alguns conceitos da teoria. Então vamos lá, ó. Como o experimento de Pasteur apresentou evidências contrárias à geração espontânea. Então lembra aquela aula que eu fiz gravada sobre o experimento de Pasteur? Porque o Pasteur, né, Louis Pasteur, lá o francês, ele teve um experimento muito bem aceito na comunidade científica que foi contra a teoria da abiogênese. Ou seja, Pasteur era defensor da biogênese, não da abiogênese, certo? Lembra que o Pasteur fez aquele experimento, foi conhecido como pescoço de cisne? Por que o experimento dele teve tanta valia assim, né? Por que foi tão importante para a comunidade científica? Porque é o seguinte, ele pegou o mesmo caldo nutritivo que os dois cientistas do século anterior pegaram, né? Ele fez o mesmo caldo nutritivo, que era água ali com carne, né, caldo de carne, legumes, açúcar, tá? Uma mistureira só ali, né? Ele pegou o mesmo caldo nutritivo, ele pegou também um vidro, né, e ferveu esse caldo, certo? A hora que começou a entrar em ebulição, ele foi lá, tirou do fogo. Só que antes de fazer isso, o que ele fez? Ele moldou o gargalo, né, lá do tubo dele, ele foi moldando, fazendo como se fosse um pescoço de cisne, né? Ele moldou no fogo. Como aquela substância começou a entrar em ebulição, né? Começou a ferver, o vapor de água que saía pelo gargalo, algumas gotículas de água que sofriam condensação ali, ficavam no gargalo. E aquelas gotículas impediam que a poeira do ar atmosférico entrasse. Mas tinha um contato com o ar atmosférico, ou seja, os defensores da abiogênese não podiam contestar, tipo assim, o ambiente ficou fechado, então você tirou o princípio ativo, né, que é o oxigênio. Não, ele manteve o princípio ativo, ou seja, ele manteve a solução lá, aquele caldo nutritivo em contato com o oxigênio, só que de uma maneira que aquele caldo nutritivo não entrasse em contato com os micro-organismos do ar, por causa daquelas gotículas que iam parando ao longo do gargalo. Certo, aquelas gotículas de água que foram condensadas. Então, pessoal, o experimento de Pasteur teve muita valia, né? Foi muito importante, porque ele conseguiu manter o princípio ativo, que é o contato com o ar, e ao mesmo tempo isolar aquele caldo orgânico após fervido de contato com micro-organismos do ar. E aí aquele experimento ficou lá um tempo e não apareceu nenhum micro-organismo, não apareceu nenhum ser vivo ali. Quando ele quebrou o gargalo, após alguns dias apareceram seres vivos ali microscópicos, ou seja, o que ele concluiu? Que como ficou semanas ali sem nenhum micro-organismo, apenas depois que ele quebrou apareceram os micro-organismos. O que ele concluiu com isso? Que os micro-organismos vieram da onde? Do ar, tá? Da atmosfera, né? Porque a hora que teve contato direto com a atmosfera, a amostra foi contaminada. Então, pessoal, é isso que tem que colocar na questão 2, tá? Tem que explicar que o Pasteur usou o mesmo caldo nutritivo que o Nid e Rani Spallanzani, que ele ferveu a substância, né, esquentou até entrar em ebulição, que o gargalo ficou com gotículas de água ali da evaporação, né, da fervura, e impediu a entrada de micro-organismos do ar, mas mesmo assim a amostra teve contato com o oxigênio, ou seja, ele não matou o princípio ativo, né, não eliminou. Enfim, tem que colocar todos esses fatores aí, tá? Mas não é porque o Pasteur fez esse experimento, gente, já falei isso, que ele acabou com a teoria da abiogênese, não é isso, mas é que a teoria dele foi muito forte a favor da biogênese, entendeu? Mas até hoje existem cientistas que estudam a biogênese. É lógico que não tem muito sucesso, né? Mas estudam, tá bom?
Tem gente até hoje que fala que a Terra é plana, né? Enfim, pleno século XXI, mas beleza. Vamos lá, questão 3. Um dos temas mais controversos da história da ciência diz respeito à origem da vida, pois existia a dúvida se ela teria surgido pela abiogênese ou pela biogênese. Por séculos, inúmeros pesquisadores desenvolveram explicações por meio de experimentos, como consequências de diferentes olhares. Com base nos conhecimentos sobre abiogênese e biogênese, assinala a alternativa que relaciona corretamente o pesquisador e a hipótese por ele defendida e o experimento que deu sustentação para a sua defesa. Tá? Então ele quer uma alternativa em relação a esse assunto de biogênese vezes aí, né, versus abiogênese. Ele quer o cientista, a teoria que ele defendia e qual experimento ele fez, tá? Qual que está correto. Ó, letra A. John Needham defendeu a abiogênese. O Needham era da abiogênese? Sim. E o Spallanzani era biogênese. Os dois faziam os mesmos experimentos, só que cada um com uma ideologia aí, tá bom? Então, Needham defendeu a abiogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de micro-organismos em um caldo nutritivo aquecido e mantido em recipientes fechados, tá? Essa questão foi a verdadeira, tá? Mas como que ele manteve fechado o recipiente, ferveu e surgiu micro-organismos? É que, na verdade, gente, como ele acreditava na abiogênese, ele pode ter fechado de uma maneira não 100% ali, hermeticamente fechado. Ele pode ter esquentado só o líquido e não fervido. Só esquentar, você não mata todos os micro-organismos. Tem muitos resistentes ao calor, que pode estar 80 graus, 90 graus, que vai sobreviver, tá? Agora, se deixar em ebulição e ainda por um tempo, aí você mata tudo, né? Mas deixar só esquentar e já desligar, pode ser que não mata. Então, a gente não estava lá na época para saber o que ele fez exatamente, tá bom? Mas a já faz sentido. Vamos ver as outras. O Jean-Baptiste Van Helmont defendeu a teoria da biogênese. Começa errado aí. Pessoal, Van Helmont é aquele cientista lá do século XVI que criou receitas para a produção de ratos, lembra? Que colocava uma camisa suja, camisa suja de suor, jogava germe de trigo, deixava num quarto escuro e brotava rato. Na verdade, o cheiro do suor atraía o rato. O rato chegava lá, tinha trigo, alimento, porque rato comiam tudo, né? Tinha um trigo para ele comer e o rato ficava lá. Aí você chegava no lugar, tinha rato, realmente, mas não porque tinha brotado da camisa, né? Mas, enfim. Né? Então, Van Helmont, gente, já começa errado aí, porque ele defendeu a teoria da abiogênese. Ou seja, quando o ser vivo surge da matéria inanimada, não quando o ser vivo surge de outro obrigatoriamente pré-existente. Beleza? Então, tá errado a B. A C. Spallanzani defendeu a biogênese. Né? Biogênese, beleza. Por meio de estudos que demonstraram a origem da matéria que permitiu o crescimento das plantas em vasos. Gente, que estranho isso. Spallanzani foi lá o concorrente do Needham. Eles faziam os mesmos experimentos com caldo nutritivo, né, que esquentava, lá fervia, fechava o recipiente, barará. Tá, não tem nada a ver com planta aqui, vaso, tá? Ele realmente defendia biogênese, mas o experimento dele não foi com planta, tá bom? Foi com micro-organismo. A D. Félix Pochet defendeu a biogênese, por meio de experimentos a partir dos quais surgiram micro-organismos pela fervura de um caldo nutritivo em frascos de vidro. Pessoal, fervura em frascos de vidro são 3 cientistas. O Pasteur, que fez o pescoço de cisne, defensor da biogênese. O Spallanzani, tá, que fechou hermeticamente o frasco, né? Então falavam que ele destruiu o princípio ativo, que era o contato com o oxigênio, por isso que não surgiram micro-organismos ali. Ou seja, o Spallanzani é defensor da biogênese também, né? E aí o Needham também usou esse experimento com frasco, caldo nutritivo, que era defensor da abiogênese. Então são 3 cientistas que usaram frasco e caldo nutritivo: Needham, Spallanzani e Pasteur. Spallanzani e Pasteur eram defensores da biogênese. E o Needham é defensor da abiogênese. Beleza? Bom, nossa, eu bati o dedinho aqui na quina, gente. Meu Deus, tá doendo. Enfim. Aí, é o último. O Louis Pasteur defendeu a abiogênese. Errado. Tá? Já está errado aí. Por meio de experimentos com mistura aquecida de água, feno, oxigênio, enfim. Pessoal, Louis Pasteur foi um dos principais defensores aí da biogênese, não da abiogênese, ok?
Então, vocês têm que saber os nomes dos defensores da abiogênese, certo? Os principais aí, o Van Helmont e o Needham, tá? E tem que saber os principais que defenderam defenderam a teoria da biogênese, que foram o Redi, Francesco Redi, o Spallanzani e o Louis Pasteur, tá? Então tem que saber aí 5 nominhos por enquanto, 2 que defendiam a biogênese e 2 que defendiam a biogênese, e 3 que defendiam, a biogênese, certo? Então 3 biogênese, 2 abiogênese, ok? Tem que ser lembrado nesses 5 aí, tá? Pelo menos esses, ok? Virando a página. O 4 vamos lá. Há mais de 2.500 anos, muito antes de Francesco Redi, né, que é lá do século 17, muito antes de Francesco Redi, podemos afirmar que os gregos eram adeptos da geração espontânea, foram os primeiros que demonstraram a veracidade da abiogênese, acreditavam que a matéria orgânica em decomposição gerava larvas, sabiam que as moscas eram responsáveis pelas larvas que surgiam em cadáveres, protegiam os corpos das pessoas mortas contra as moscas em seus rituais religiosos. É o seguinte, pessoal, como tá falando de tudo bem, o certo seria ler o textinho aqui em cima, tá? Mas como tá falando de Francesco Redi, qual foi o experimento de Francesco Redi? Ele pegou lá os potes com carne, né, crua, um ele deixou destampado, outro tampado. O que ficou destampado, não surgiu larva. O que deixou destampado ali com gases só, tampado com gás ali para ter oxigênio e tudo, não apareceu larva. O que o Redi concluiu? Que as larvas vinham de seres pré-existentes, que no caso era do ovo de quem? Da mosca. Como estava tampado com uma gase, o que não nasceu larva, é porque a mosca não conseguiu entrar e não conseguiu botar o ovo e não nasceu larva. Então a única alternativa que fala que tem a ver com surgimento de larva por meio da biogênese, que é o que o Redi acreditava, é a D, sabiam que as moscas eram responsáveis pelas larvas que surgiam nos cadáveres, certo? Mas se quiser ler o textinho, Tétis entrega as novas armas a seu filho Aquiles e cuida do corpo de Patroclo. Mães, estas armas que Hefesto me enviou dizem bem com os trabalhos dos imortais, nenhum homem seria capaz de forjá-las. Vou para a luta aprontar-me, envergando-as, mas tenho receio de que entre mentes as moscas penetrem nas chagas abertas pelo cruel bronze do corpo do filho do claro Menécio e criem larvas, afeando dessa arte o cadáver do amigo, sem mais valia nenhuma, estragando-lhe a bela aparência. Ou seja, falando que a mosca ia lá, pousava no cadáver do amigo e botava ovo e nascia larva, né? Ou seja, então, antes do Redi, os gregos afirmavam o quê? Né? Eles sabiam que as moscas vinham das larvas, tá bom? Ou seja, sabia que essa larva era sabia que a larva vinha da mosca, tá? Era do ovo. Então eles sabiam que a larva vinha de um ser vivo pré-existente, que no caso é a mosca, não que surgia ali espontaneamente. E a 5, ele quer que relacione assinala a alternativa que relaciona corretamente o experimento de Redi para provar a teoria da biogênese. Qual foi o experimento que o Redi fez, o Francesco Redi? Letra A. Frascos contendo animais mortos, tampados com gás e abertos. Tá? Só deixa eu ver um negócio que assinala a alternativa que relaciona corretamente o primeiro experimento de Redi para provar a biogênese, com o segundo experimento que sustentava a abiogênese. É que é o seguinte, pessoal, o Redi fez esse experimento provando que as larvas vinham das moscas, de seres vivos pré-existentes. Só que os micro-organismos, que na época eram chamados de infusórios, ainda não se sabia de onde eles se originavam, né? Então acreditava-se que mesmo depois do experimento de Redi, acreditava-se que pelo menos os micro-organismos se originavam espontaneamente, tá bom? Então os micro-organismos seriam a biogênese. Então a letra A já está certa. Biogênese, os frascos contendo animais mortos, tampados com gás e abertos. Isso tem a ver com o experimento do Redi. E o que defende a abiogênese? Caldo de carne fervido em frascos de vidro, depois tampados e repousados por alguns dias, tá? Esse do caldo fervido foi um experimento
que defendeu a abiogênese, porque ela falou que o caldo fervido surgiu micro-organismo. É aqueles experimentos lá do Nidia, tá? Ou a letra B, caldo nutritivo fervido em recipiente, não. Substância fervida em balão, não. Gás, pessoal, o Red, o experimento que ele fez defendendo a teoria da biogênese foi o da carne, frasco com a carne crua, um tampado com gás e o outro sem tampar, tá? Então a B, a C, a D e a E não tem nada a ver falando com frasco contendo carne. A E que fala da carne, mas olha só, substância natural orgânica injetada em pedaços de carne. Não, ele não injetou nada na carne, ele pegou carne crua e deixou lá, apodrecer, tá bom? Então, pessoal, a 5 é letra A, beleza? Então, só lembrando, mesmo depois do experimento de Red, que reforçou a teoria da biogênese, acreditava-se ainda que os micro-organismos, que eram chamados de infusórios na época, vinham ainda da geração espontânea, tá? Por meio da abiogênese, ou seja, surgir da matéria bruta, da matéria inanimada, beleza? Pessoal, então é isso, dá para vocês fazerem esses exercícios, né? O do 2 aí da página 155 em diante, né? Até 156. Aí a página 157 já é outra matéria, né? Que eu preciso explicar ainda. E acabamos praticamente o grupo 4, beleza? Então, como a gente não está atrasado, a gente vai devagar, vamos explicando, tendo dúvidas, beleza? Qualquer coisa aí, manda no WhatsApp. Até mais, pessoal. Bons estudos.